Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando. Hoje nós estamos recebendo a visita de um moçoroquense, João Antunes, compositor. E aí, João, satisfação, que prazer enorme recebê-lo aqui. Luiz Oneide, a satisfação é toda minha, é um prazer enorme estar aqui, né? Feliz com o convite, feliz e honrado com o convite que me foi feito, né? Para participar desse programa Camperiando. Fazia horas que eu gostaria que você comparecesse, mas por motivo de trabalho, né? Mas a gente sempre se encontra na hora certa, no momento certo, né? Exato, exatamente. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui. Então é o nosso momento. Vamos procurar levar para o nosso ouvinte um pouco do teu trabalho. Desde quando tu és compositor, hein? Assim, Luiz Oneide, na verdade, a minha primeira estrofe, né, que eu fiz foi com 8 anos de idade, né? Eu fiz no verso de um boletim escolar, né, escrita a lápis, ficou vários anos aquela estrofe, e depois simplesmente não fiz mais, né? Mas sempre estava palpitante aquilo dentro de mim, de que um dia eu teria que ser compositor, compor. E eu sempre tive essa curiosidade, né, de nos programas, por exemplo, nos programas da Farroupilha, no Rodeio Coringa, às vezes que meu pai ouvia a rádio, da Argentina, né, até aqui mesmo na Rádio São Luís, quando tinha o programa do Olívio de Matos, aos sábados à tarde, eu sempre tinha essa curiosidade de quando os artistas cantavam, né, e ver e imaginar já lá adiante, né, o final da estrofe, o final do verso, né, e isso foi me motivando. E na verdade, ele intensificou-se mais, essa questão, a partir de 1990, quando houve a primeira edição do Manancial Missioneiro da Canção, que daí eu criei coragem e mandei uma obra para o João Ribeiro, né, porque o João Ribeiro é interessante, o João Ribeiro é meu irmão, realmente, né, nessa fraternidade que nos une. Em 1984, eu trabalhei 16 anos na Copatrigo, em Bossoroca, né? Gerenciei 7 anos de unidade. Enfim, nesses 16 anos que eu trabalhei, eu participei, eu era o representante, fui algumas vezes, na Enescope, no Encontro Estadual das Cooperativas, esportivo das cooperativas, e eu corri, uma vez participei de provas de atletismo em Soledade, aqui em São Gonzaga, lá em Alegrete, em 84, eu não quero me alongar muito, mas a gente ouvia a Rádio Alegrete, né? O João Ribeiro e o Juscelino Machado tinham um programa, e me despertou sempre a curiosidade de conhecer esse sujeito, essa pessoa chamada João Ribeiro. E aí, em 1985, eu tive a felicidade de, no Encontro Esportivo das Cooperativas, conhecer o João Ribeiro, e eu fiquei com essa vontade enorme de ser amigo dele, e a gente fazia alguma parceria, e veio acontecer, na verdade, na primeira edição do Manancial, e desde então a gente já... Qual foi a composição da primeira edição do Manancial, tu lembras? Eu não consigo lembrar agora, foi a primeira... Foi ali o início do teu trabalho. Exato, foi a primeira letra. Depois, na edição seguinte, nós fizemos, eu e ele, Vida de Peão, né, que o Jacó da Rosa interpretou no Manancial, né, e aí, dali em diante, foi intensificando essa questão. E hoje, na nossa parceria, dessas quase 1.400 obras que eu tenho, tem mais de 250 em parceria com o João Ribeiro. Ele é o companheiro, o parceiro que eu mais tenho, escrevo junto com ele. Mas então o Manancial serviu
para tanta coisa, também para te despertar. Sim. O Manancial tem uma história, uma trajetória muito bonita em Bossoroca, né? E daí, naquela ocasião, depois, em outras ocasiões, eu também participei, fui premiado algumas vezes também, né? Inclusive em 2018, agora na edição mais recente, nós tiramos 2º lugar, né? E, enfim, o Manancial, eu estou acreditando que esse ano, esta edição que vamos ter em outubro, né, seja um evento muito bonito para Bossoroca e de valorização da arte, da cultura, da história. Trabalho? Alguns já ainda falta mais alguma coisa nos próximos dias, mandaremos com certeza, né, vai ficar, claro, na mão da comissão de triagem, né, e vão torcer para que a gente consiga fazer parte do Manancial como organizador ou só como compositor? Assim, eu trabalhei mais de 20 diretorias em Bossoroca, né? E fui um dos és um homem comunitário, então. Um dos membros da Associação Cultural, militei vários anos ali, trabalhei em 3 ou 4 edições do Manancial também, ajudando, assessorando, fazendo parte da diretoria, né? E mais recentemente, a partir de 2013, aí eu fui um dos fundadores e passei a integrar a Confraria do Camaquã, e até fui vice-presidente em 2 ocasiões, fui diretor cultural e fui presidente também em 2 gestões, né? Agora estou meio parado um pouco por causa das atividades, mas a gente tem assim uma caminhada de anos ligada à arte, à cultura, à história, a essas entidades que cuidam dessas questões. Tu também militou pelo campo político? Sim, eu fui vereador de 1992 a 94 naquela ocasião, né? E fiquei 4 anos, depois eu não participei mais e vim participar agora nesta eleição, nessa última, né? Aí que eu concorri a vice, não logramos êxito, né? Mas eu, na verdade, a princípio não tenho anseio nenhum, doravante, em participar hoje da questão pública. Em empresa privada. Isso, eu me sinto bem com aquilo que eu faço, né? Trabalho lá no Grupo Jäger, em Bossoroca, né? É um ambiente muito bom, gente boa, e a gente está se entendendo bem. A minha intenção é seguir nessas atividades e também nas horas de folga, né, como lazer, como hobby, trabalhar também nessa questão ligada à arte e à cultura e à história. E uma curiosidade, qual é o curso que tu fez lá em Santo Ângelo? Eu me formei em administração. Tá, é verdade que você não teve uma falta? Sim, foi verdade. Eu participei os 4 anos, não faltei nem uma hora sequer dos 4 anos, inclusive o dia que faleceu meu pai, casualmente aquele dia não teve aula, eu não precisei faltar a aula, né? Então ficou umas marcas interessantes lá. Eu não faltei nenhuma aula, eu fui coordenador do seminário de administração que angariou recursos para a nossa formatura, né? Tive 8,58 de média nos 4 anos, fui orador da turma no dia da formatura, então... E o TCC também, apresentamos, Osneides, 5 vezes, uma vez no IESA e mais 4 vezes para a diretoria, para o conselho, para os gerentes, na Cotriza em Santo Ângelo, sabe? Então, hoje o Grupo Jäger tem um bom administrador. Eu ajudo naquilo que está ao meu alcance, né? Ajudo, né? E que a missão da gente é realmente fazer essa ponte, esse trabalho, ajudar algumas coisas, sugerir, ouvir, acatar, somar, agregar. E é assim que a minha postura nesses anos todos já chegam aí, já são 46 anos que eu trabalho assim nessas atividades desde o dia que eu comecei a trabalhar empregado. Bom, diante da tua fala que nós podemos acompanhar, Bossoroca está bem no cenário cultural hoje. A comunidade se envolve muito com eventos, com participação, com apoiamento. Sim. Bossoroca tem essa notoriedade, né? Existe hoje, se nós juntarmos, aí, garimparmos bem, eu acredito que quase 300 músicas, né? Só eu tenho mais de 20, quase 30 que citam em Bossoroca, né? Então, Bossoroca desperta esse... Né? Um nome folclórico, o rastro que o Jaime deixou, que Noel, João Luiz Bandeira, que tantos outros, e que nós também, os contemporâneos, estamos fazendo, ela instiga, ela tem algo diferente, assim, que é uma das poucas cidades que
tão cantadas e decantadas no Rio Grande do Sul. E lá foi destacado, agora está meio parado, o trabalho que a Confraria do Camaquã fez, mas especialmente o que a Associação Cultural vem fazendo há anos, né? Encontro Internacional de Folclore, né? As edições do Manancial e tantos outros eventos que eles fazem é motivo de aplauso, porque isso identifica, engrandece a nossa cidade, o nosso município e coloca Bossoroca num patamar bonito, né? Nesse sentido, e eles estão lá resgatando, valorizando, né, a arte, a cultura, a história, nessas questões todas que são muito bonitas e interessantes. Tu não chegou a fazer um levantamento de quantas músicas se canta Bossoroca hoje? Não, mas com certeza passa de 250. Eu te confesso que quando sobrar tempo, eu tenho um estoque lá, mas não são tantas ainda, né? Eu quero juntar todas, porque é algo interessante para ficar registrado lá, essa marca tão bonita de tanta gente que canta, né? Da região missioneira eu tenho a impressão que nas músicas o município mais citado é Bossoroca. Cada município assim tem as particularidades. Bossoroca como eu disse, um dos municípios mais cantados do Rio Grande do Sul, né? Nesse sentido. E São Luís Gonzaga, eu fico impressionado, até eu vinha vindo agora dirigindo e vinha pensando, né, o quão grande é essa constelação de artistas que São Luís Gonzaga tem, e o que tem talentos, que tem gente de qualidade aqui. Então, são particularidades, né, interessantes desta região, né? Uma, que é Bossoroca, que é um município, né, cantado, lembrado tantas e tantas vezes pelos artistas, e São Luís Gonzaga, esse potencial, esse celeiro, né, de artistas, né, de gente fabulosa, né? O nosso programa funciona assim, no final de cada bloco uma música, né? E tu escolheste aqui Nos Tempos de Piá, uma composição sua, interpretada por Jorge Leal. Por que dessa composição? É uma letra minha, na verdade, em parceria com o Vasco Rodrigues e com o Gorge. Também com Gorjeta, que é santiaguense, mas desde criança mora em Bossoroca, né? A gente fez, e o Olacir Nascimento daqui gravou, está no CD deles, e depois o Jorge Leal, num projeto nosso, né? Ele gravou também. Na verdade, relata um pouco daquele tempo em que eu fui criança, né? Porque eu, até 8 anos de idade, eu morei no interior. Eu sou natural de uma localidade interiorana chamada Rincão das Burras, em Bossoroca, né? Porque lá reuniam tropas de animais, de mulas, de muares, que daqui iam para Santo Anjo, Cruz Alta, e destinavam-se a Sorocaba, e daqui da região, enfim. Então como eu me criei para fora, no interior, eu guardo comigo, eu trago comigo esse cenário. Esse mundo é tão vivo e tão presente, a vida simples do interior, até aquela dose grande de ingenuidade da criança, né, que conhecia só os limites, ali um pouquinho da cerca da propriedade, assim, e poucos vizinhos, 3 ou 4 vizinhos. Depois eu vim conhecer um outro mundo, um outro cenário, até fiz uma letra denominada Dolente Partida, contando o dia que a gente saiu do interior e veio morar na cidade, embora, na verdade, quando a gente saiu lá de fora, foi desmanchada a casa, mas os galpões ficaram até 20 anos mais à frente, ficaram lá, e a gente ia para lá. E hoje, na verdade, depois que casei com uma moça que o pai dela tem propriedade para fora também, né, que é a Cristina, que tu conhece ela, eu nunca perdi esse elo, né? Então, eu estou intimamente ligado com o interior, né? O meu coração é interiorano. E aí, nos Tempos de Piá, ele relata um pouco desse convívio, dessa história, desses momentos da minha vida lá no interior. Eu guardo comigo as doces lembranças da casa bem simples nos tempos de Piá. O gado de osso, aço de pandorgas, e a sombra amiga de um camboatá. E a sombra amiga de um camboatá.
baitacas tucanos, alegres canários, seriemas barreiros e muitas perdizes. O campo florido num belo cenário, murmúrio da sanga, que dias felizes. Murmúrio da sanga, que dias felizes. Meu pai dava conta da lida pesada, no arado, na enxada, e serviço campeiro. E a mãe se assomava no lar dedicada, e assim batalhava com muito esmero. E assim batalhava com muito esmero. O berro do gado, o touro escarvando, porca de galinha, enchendo o terreiro, relincho de potros, baguais se escarceando, e o espinilho exalando bom cheiro, e o espinilho exalando bom cheiro. Lá dentro de casa, o pão bem quentinho, achego e carinho da mãe tão presente. Lições de respeito, valores, caminhos e tantos preceitos moldaram a gente. 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 Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís, também pelo 100.9 da Rádio São Luís e pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estamos recebendo aqui para camperiar conosco o João Antunes. Para os mais íntimos, né, para os mais próximos, conhecido como Joãozinho Antunes. Perfeito. Me diz uma coisa, e esse teu envolvimento então começou na parte musical com o Manancial, que vai acontecer esse ano, né? Qual é a tua expectativa do Manancial? É boa? Sim, eu acho que vai dar. Hoje em dia está difícil fazer um evento, né? Na verdade, dos primeiros requisitos que um festival precisa ter, na verdade, é uma ajuda de custo que seja, eu não digo, que seja no mínimo razoável, né? Tem muitos artistas de longe que não vêm porque onera, às vezes é 5, 6 artistas no palco, né? E tem que dividir um pouquinho com cada um. Então, o Manancial esse ano, a ajuda de custo, ela é interessante, ela estimula que venha, né? Quanto é a ajuda de custo? Que vem na ordem de R$3.000. Tá, não lembro da cabeça, me parece que é 3 ou 3,5, mas por composição. E isso estimula, ajuda, né? Mas mesmo assim, se não vem gente de lugarejos tão distantes, aqui um raio de
200 quilômetros em torno de Bossoroca, imagino que tem de valores e de gente talentosa, e com certeza vai ser um evento muito interessante. Considerando que você é compositor, quando você faz uma composição, você já faz aquela composição pensando no intérprete, ou o intérprete você escolhe depois, convida depois? Como é que funciona? Assim, acontece das mais variadas formas, sabe? Tem letras que eu preciso ler bastante, que eu tenho que pesquisar para poder fazer uma garimpagem dos assuntos e botar naquilo que precisa. Esse é um aspecto. E tem outro aspecto que acontece com mais frequência, que é o fruto daquela inspiração rápida que vem. Eu sempre digo assim: comigo tem um espírito bom que guia a minha caneta. Eu nunca vi, nunca enxerguei o rosto, mas eu sinto essa energia. Tem letras, hoje mesmo, meio-dia, eu fiz uma letra, pena que eu não possa mostrar aqui, que vai ir para um festival, em 5 minutos eu fiz ela. E dessas 1.400 obras, quase 1.400, tem umas 70, 80 obras que foram escritas de trás para diante, sabe? Eu rio de mim mesmo, sabe? Porque vai do último verso para o primeiro. Então acontece das mais variadas formas, sabe? Só que eu sempre cuido, e eu gosto de deixar assim, no bidê, na beirada da cama, uma caneta e um papel, porque se eu me acordar às 3 horas da manhã, por exemplo, e se eu não fizer naquele momento, não colocar a espinha dorsal, depois de manhã já fica mais sofrido para mim fazer a letra, sabe? Então aquilo vem assim, flui, aquela vontade de escrever, eu pego a caneta e tem vezes que em 5 minutos está pronta, está praticamente. Mas depois, eu sempre faço aquele momento, depois que eu chamo de transpiração, né, que a gente tem que dar aquela lapidada, mas acontece assim, então, através de pesquisa, de leitura, de aprofundamento, e também de modo que vem assim rápido pela inspiração, né? São basicamente esses 2 modos que a gente compõe, né? Essa é uma composição que tu faz, mas de uma forma isolada, ou seja, solitariamente. Como é que vem a parceria? Em que momento entra a parceria que tu falou há pouco, que tem parceria com o Ribeiro, tem parceria com outros? Sim. É assim, ó, na verdade, as parcerias, eu tenho, isso eu tenho catalogado em casa, são hoje 92 pessoas no Rio Grande do Sul que eu já escrevi em parceria. Então, também os versos e as obras são feitas das mais diversas formas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você me dá uma sugestão de um tema, né, e eu consigo fazer a poesia, eu coloco o teu nome em 50% da obra. Por quê? Porque se você não diz... Só pela sugestão? Só pela sugestão, porque se você não precisa vir 50% rimado... Começar a te dar sugestão não, também. pode ser, para mim é um prazer. Assim, ó, houve um caso com um amigo meu, que ele pegou a cuia de chimarrão e foi uma canção mate e disse assim... repara aqui, João, as magias que existem no mate, né? E nós fizemos, claro que depois nós mudamos algumas coisas, mas o que acontece? É o tema, é a ideia, sabe? Não precisa vir rimado. Então eu sempre gosto, eu gosto de escrever, tem gente que não gosta, a parceria, de certa forma, ela limita a gente, porque se tu está sozinho, concentrado, e tu quer fazer uma letra sozinho, tu faz ela, tu distorce ela, tu desdobra, tu monta, tu lapida do jeito que tu quer. A parceria, tu tem que respeitar um pouco. Quando o outro já te manda, tipo, 50% da obra, ou perto disso, tu tem que respeitar as palavras dele, os termos dele, e adequar a tua parte, né? Então, nessa cooperação, nesse entendimento. Mas eu gosto, sabe, porque tem assim, questões de pessoas com as quais eu escrevi, que era um sonho da pessoa ter uma letra ou tratar aquele assunto, e ela não teve o alcance, via inspiração, de fazer como ela gostaria. E então eu entro nessa contribuição, sabe? E eu também tenho, desse estoque de músicas, são 252 ou 253 músicas gravadas que tem. Então, assim, comparando com o Noel Guarani, que teve 70 e poucas, quase 80, o Noel... as obras dele todas são de uma preciosidade, de um valor, de uma qualidade fantástica, sabe? Ele todas, assim, eu é diferente. Eu tenho
várias desse estoque de mais de 250 que despontaram, sabe assim? Mas tem outras que não foi tanto, mas que o companheiro, a companheira, a outra pessoa se sentiu feliz da vida porque era o sonho dele ter uma música, ter uma obra, sabe? Então, assim, agora há poucos dias, uma pessoa lá do Itacurubi, uma senhora, disse para mim, me chamou de Joãozinho, como você me chama. Só, Joãozinho, meu sonho é ter uma composição, daqui tu não tem como me ajudar? Aí eu acho que dali uns 10, 15 minutos, eu mandei para ela, se surpreendeu. Aí eu fiz uma letra chamada Duas Querências, tratando de Bossoroca e Itacurubi. Quer dizer, ela ficou realizada, e eu também me sinto feliz com isso, porque a gente conseguiu, nesse entendimento, criar uma obra, sabe? Vocês compõem, daí depois tem que buscar alguém que grava. Como é que funciona? Sim, para gravar. Então, a vida de artista, a vida de quem compõe, a vida de quem produz arte, ela tem as alegrias, e tantas alegrias, e tem a parte sofrida e dolorosa. Eu, por exemplo, assim, imagine só, nesse conjunto de quase 90 pessoas, se cada um dos meus companheiros quisesse gravar e dissesse, João, ajuda com a metade, eu confesso para ti que não dá. Porque o que eu ganho de direitos autorais, isso é vergonhoso até. Eu comentar, dizer, é uma insignificância que eu não consigo, durante o ano, fazer um trabalho, né, e caminhar com as próprias pernas, a não ser tirar do bolso o dinheiro, sabe? Então, a nível de direitos autorais, é um absurdo o que acontece no Brasil, tal a falta de consideração, não vem o recurso para a gente. Tem que sabe? rodar também, né? Exato, sim, exatamente. Porque o ECAD mede pelas execuções em emissoras, né? Sim. Ou no Spotify, enfim. Mas também tem uns atrapalhos. Eu recebi direitos autorais lá de Roraima, né, sabe? E de coisas que eu não sei se realmente aquilo se veio de modo aleatório, eu não entendo a sistemática, não entendi. O fato é que o que vem, né, e aí eu tenho que concordar com os lamentos e broncas do Noel Guarani, né, não vem a ponto de motivar a gente, para a gente, né, nesse meu estoque de 250 e poucas gravadas, se pelo menos 50%, 20%, 30% que viesse uma quantidade satisfatória, porque quando eu andei por aí, em vários municípios, daqui tem rádios que a gente viu na internet, que despontou a música e nunca apareceu um registro. Então é assim, mas o importante, na verdade, é que cada obra é um filho da gente, né, que a gente considera, e que fica o registro. Por amor. Exatamente. Perfeitamente. Tu não tocas nenhum instrumento? Não. Eu até tenho vontade, porque a gente que compõe, às vezes, eu imagino na minha cabeça uma melodia, e muitas vezes quem compõe... Exatamente, quando tu falas em melodia, eu queria perguntar para ti como é que tu transmite a composição para quem vai fazer a melodia. Sim, deixa a critério dele? Normalmente eu faço não pensando na melodia, sabe? A melodia e não gosto de dar muito pitaco também, porque não é o meu chão. Mas e a grande maioria dessas composições eu faço com 7 sílaba métrica, né, sabe? Mas tem com 5, tem com 7, tem com 8, tem com 10, tem com 11, enfim, você vai. Mas esse modo universal é a de 7 sílaba poética, que cabe aí ritmos os mais diversos, né? Então assim, e às vezes o pessoal que faz a melodia surpreende a gente, né? A gente imagina uma coisa, sai muito além, né, em termos de qualidade do que aquilo que a gente pensou, né? Perfeito. E agora nós vamos tocar mais uma, né? Esta segunda que tu escolheste, deixa eu só conferir aqui nos meus apontamentos, de Bossoroca Tupã. Sim. Você quer que eu comente a música agora ou depois? Não, agora. Agora. Tá. É o seguinte, como eu morei em Bossoroca vários anos, 22 anos da minha vida, numa rua ali que era o cenário por onde passavam as tropas, né? Porque onde está o monumento no Guarani, aquele local ali, em 20 de julho de 1948, a Associação Rural de São Gonzaga criou o chamado Mangueirão, que foi, na verdade, um porto seco, né, que recebia tropas de gado de Bossoroca, de São Gonzaga, de Santo Antônio, de Itacurubi, de Santiago, e dali, pelo trem,
elas eram embarcadas para Rosário, para Livramento. E muito também de tropas vinham até o Mangueirão, e do Mangueirão iam para Tupanciretã, que tinha o seu Marcial Terra, lá, que tinha um frigorífico lá, era um grande comprador de gado, né? E eu via aquele cenário, né? Que ficava as marcas quando estava embarrado, né? Então eu vi muitas e muitas tropas durante a minha vida passar por ali, e aí fizemos de Bossoroca a Tupã, citando alguns tropeiros e um pouco da história do percurso de Bossoroca até Tupanciretã. Eu carrego na lembrança malas cheias de saudades, auroras de imensidade dos tropeiros do meu chão, formados pelo Dirceu, o Miro e o Miguel Dente, João do Jarbas, Tiro Ferro e o seu Inácio Santurião. Tropeando de sol a sol, esses homens do arreio não temiam tempo feio. Na dança longa das horas iam retinindo esporas da culatra ao fiador nos seus fletes de valor. Ao tranco estrada fora, lembro o cenário bonito pelo corredor das tropas, quando o gado do Neuzito tranqueava pelas manhãs e os tauras firmes no afã, ponteando sóis na missão, deixavam rastros no chão de Bossoroca Tupã. Lá da estância Bela Vista até São Judas Tadeu, com tenência aconteceu repontes, rondas, cesteadas. Da Buriti até o Salso, um rumo se percorreu, e lá pela São Bernardo era a última pousada. Dias nessas jornadas, nesses repontes sem trégua, por quase 40 léguas, na sina dos estradeiros, levando com muito esmero, por incrível que pareça, até 600 cabeças de bois, vacas e terneiros. Lembro o cenário bonito pelo corredor das tropas, quando o gado do Neuzito tranqueava pelas manhãs e os tauras firmes no afã, ponteando sóis na missão, deixavam rastros no chão de Bossoroca Tupã. E depois de tantos anos não vejo o gado passar. Hoje fico a perguntar: por que será, seu Dirceu, que esse tempo se perdeu, sem ter alguém pra levar a arte de tropear e o legado que era teu? Cenário bonito pelo corredor das tropas, quando o gado do Neuzito tranqueava pelas manhãs e
e os tauras firmes no afã, ponteando sóis na missão, deixavam rastros no chão de Bossoroca Tupã. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estamos camperiando com João Antunes, compositor. Livro tu não escreveste? Sim. Tem 3 livros que eu sou autor, né? Sou autor e participação em umas 20 e poucas coletâneas, né? Inclusive da Asas, né? E outras antologias que a gente participa, né? Fiz essa pergunta porque você resgata um pouco as pessoas que passaram por Bossoroca, né? Do passado, né? Traz uma história bonita, né? Na verdade, como assim. Como faz isso? É assim, Oneida, no Portal das Missões, né? Se você for lá no Portal das Missões, digitar João Antunes, site Portal das Missões, escritor João Antunes, site Portal das Missões, tem quase 70 e poucos textos, né? De abordagens, de cunho histórico, de toda a ordem, né? Afora isso, de Bossoroca. Tem participação em vários jornais, em revistas também, que ao longo desses anos eu venho fazendo, e o que me motiva e eu gosto, Luiz Oneide, é assim, ó, na verdade é fazer esses resgates, porque eu confesso para ti, em Bossoroca, dentre várias pessoas, tiveram três cidadãos lá, hoje já são falecidos, que eram um poço de cultura, de história, de conhecimento, que era o seu Valeriano Cruz, né, o seu Jorge Fialho, e o seu Jorge Fialho eu conheci. E o seu Vitel Aquino, que era proprietário da estação rodoviária, meu vizinho de porta ali. Então, eu confesso que trago essa culpa comigo de não ter dialogado e buscado muito mais. Porque, assim, eu sempre considero as pessoas mais velhas, e é uma questão natural da vida, né? Cada um tem o seu tempo de vida. E depois que a pessoa falece, fica mais difícil de buscar esse tipo de coisa. E nós não podemos criar, eu entendo assim, em Bossoroca, em cidade nenhuma, hiatos, vão, espaço. Por isso que eu tento sempre resgatar, buscar tudo o que é possível, sabe, a nível de história, de relato, e Bossoroca é uma particularidade, o que tem de história, o que tem de caos, o que tem de crendice, o que tem de coisas nessa ordem, nesse sentido, sabe, e eu procuro, não faço mais, na verdade, por falta de tempo, né? E eu gosto também de trazer à luz do dia histórias que estão esquecidas, né? Resgatar de novo e lembrar pessoas, não que tivesse tanta notoriedade, mas pessoas assim que lendários, legendários, pessoas simples, né? Que estavam no anonimato, e eu venho fazendo isso, sabe? Eu venho buscando esse tipo de coisa para depois, quando a gente não estiver mais aí, né, os filhos da gente, os netos, enfim, poder lembrar e saber, e eu sempre gosto também de, quando eu relato esse tipo de coisa, saber quem era o pai, o avô, o bisavô, porque depois os netos, bisnetos, tataraneto vão ter toda essa sequência já pronta, né? Então isso é um negócio que me encanta, me motiva, e eu não intensifico mais, às vezes, por falta de tempo. Inclusive com fotografias, né? Da onde tu resgata essas fotografias? O pessoal te procura? Normalmente eu
eu peço, eu instigo, né, para que mandem as fotos para a gente, né, e a partir delas eu aproveito o que dá, né, e eu também tenho um acervo que é razoável, há anos eu junto, eu estoco daqui dali. Hoje tem no Facebook, se eu não estou enganado, claro que tem fotos que foram passadas 2 vezes, mas só ligados à história, eu acho que quase 5.000, e fotos de modo geral, quase, acho que mais de 15.000 fotografias. Então eu sempre vou e resgato e peço daqui dali, né? E aquilo me atrai no sentido de buscar, e se a pessoa se autoriza eu publicar, vem à luz do dia, né? Então fica esse resgate bonito para a história e que as pessoas podem ver. E eu até já cobrei do prefeito de Bossoroca, do Juca, e tenho cobrado de mais pessoas ligadas à questão pública lá e às entidades, que nós temos que ter em Bossoroca uma central, eu chamo de central de memória, sabe? O que é central, uma central, no meu ponto de vista, assim, tem que resgatar todas as coisas, o que a associação cultural tem, o que a confraria tem, o que eu tenho, o que o fulano, a fulana tem, e deixar tudo num lugar só. Tá, criar uma espécie de biblioteca virtual, de modo que o fulano que mora lá no Pará, né, que é filho de Bossoroca, que mora lá, que ele possa saber, se ele precisar saber quem é o avô, o bisavô dele, ou a história da família, que tenha nesse local, sabe? Então, porque aí sim nós vamos resgatar a história, e ele vai ter um lugar definido, é aqui. É desse modo. Então, eu acho que esse é um trabalho, eu sei que não é fácil, tem um pouco de custo, precisa muito trabalho, e tem alguém que seja apaixonado por essa causa, no sentido de resgatar isso e botar, como eu digo assim, num balaio grande, né? Ou seja, dentro do computador, e para que as pessoas possam se servir a partir disso, porque aí sim a história não morre, não se cria hiatos, né? Não se cria vãos, e a partir disso também é possível, a partir desse estoque, voltar para trás no que for possível, no nível de resgate, e dali para frente, doravante, também seguir escrevendo, e aí sim a história vai ficando, né? Que isso é algo de grande valia para a vida de um município, né? Preservar a história da sua gente. Retomando a questão das composições, tu sempre fez composição mais para festival, né? Ou não? Não. Desse meu estoque tem para festival, mas tem temas de toda a ordem, assim, sabe? Agora, fez uma bem bailável, que é aquele baile do Perac, bailante do Perac. O Perac, na verdade, quando eu era adolescente, o seu João, o pai dele, né? Tinha uma bailanta lá. O seu João Pedro, né? Era uma figura fantástica, Bossoroca, muito conhecido do mundo. O Perac, o Ivo, irmão dele, a irmã dele também, o João, que já faleceu. Enfim, a gente era ali meio contemporâneo, eles um pouquinho mais velhos que eu. Mas aí o Perac, bem pouco tempo antes dele falecer, aí quando ele estava bom de saúde, ainda num dia nós conversamos, e ele de brincadeira disse: João, tu escreve tanta coisa, tu tinha que falar um dia da minha bailanta, para o pessoal saber. E eu disse: não, eu te prometo, eu vou fazer. Tá. E aí, lamentavelmente, dali pouco tempo ele acabou falecendo, né? E eu fiquei com essa vontade de escrever, e uma noite me veio aquela vontade, peguei a caneta e rapidamente ali, acho que aí se demorou um pouquinho mais, porque eu estava me lembrando dos detalhes, das pessoas, das circunstâncias. Aí, acho que dentro de uns 40 minutos, eu aprontei, daí mandei para a Adriana, para a filha dele, digo: olha aqui, me diz se tiver uma coisa errada aqui, me avisa para mim que eu quero, eu altero aqui, vamos fazer uma letra e vamos musicar em memória do teu pai. E aí deu certo, e aí fizemos uma bem fandangueira, bem animada, né? E eu tenho alguns assim, e eu vou apostar mais também nesse tipo de coisa, no sentido de largar coisas bem fandangueira também, né? E tu chegou a dançar na bailanta do Perac ou não? Sim. Só que eu não tinha sorte com as gurias, né? Tinha os namoradores da Bossoroca, cada uma que eu queria namorar, me tomavam, né, sabe? Mas eu fui algumas vezes. Esperava? Tu era daqueles que no baile esperava horas... Não, agora eu vou. A hora certa dentro do bote. E nunca chegava, né? Não. Quando criava coragem, o animador tocando a última, né? Sim. Não, mas foi realmente uma época muito marcante em Bossoroca, bonita. Mas teve a bailanta do Chicuta também, né? Sim, bailanta, tinha bailanta do seu Alexandre também, do Chicuta, do seu Alexandre, do seu Oremo, né? Do Delmair, né? Então, terminaram as bailantas? Terminaram. É uma pena, né? Porque todas essas tiveram histórias bonitas, né? E reuniam bastante público lá, e havia uma frequência grande de pessoas, né? Então tem que escrever uma agora sobre o
o fim das bailantas da Bossa Nova. É uma ideia. Mas não precisa me dar a coautoria também, não. Até porque eu não tenho esse perfil, né? Mas admiro muito os compositores. Aliás, se não fossem os compositores, né, também não teríamos obra para gravar, né? Sim. O que nós estamos pecando hoje, nós estamos procurando resgatar um pouco, é divulgar um pouco os compositores. Até porque com a tecnologia que facilitou a vida para uns, mas dificulta para outros, né? Geralmente não aparece o compositor ali na plataforma para você anunciar. Isso, na verdade, a gente sofre um pouco nesse aspecto. E eu sou do tempo que eu escutava muito, né, a linha sertaneja, tinha aquele Carlos Randall, que foi um grande compositor na linha sertaneja. Sim, né? sim. Mas naquela época o rádio divulgava primeiro o compositor para depois o intérprete. Sim, e a gente ficava com isso na memória. Né? Eu acho que eu acho interessante e justo, né, porque tem tantas obras bonitas que eu até mesmo depois que eu vi algumas vezes, mais tarde eu fiquei sabendo que o compositor era o fulano ou a fulana, né? Então é bonito a gente saber, quer dizer, de quem é a obra, né? Isso aí é legal. Nós temos aqui 2 compositores e às vezes eu pergunto se a letra é tua ou é do fulano, né? Aí o João Ribeiro, não, essa é minha. Não, essa é do Júlio, né? Sim, dois talentosos, né? É verdade. É verdade. Mas, João Antunes, foi um prazer falar contigo. Espero que continues fazendo composição e talvez, se Deus quiser, vamos ter uma tua lá no Manancial, né, também. Sim. Quantas obras tu já enviou? Nós enviamos 2. Mas... Nós quem? Tu e quem mais? Na verdade, eu João Ribeiro. João Ribeiro é uma, e eu e o André Canterli, né? E agora vai ter mais obras também que vão mandar nos próximos dias. Até quando vão as inscrições? Vão até 30 de julho. Até 30 de julho. Então tem 2 aí que estão em estúdio ainda, né? Que logo tem que ter essa paciência, esperar ser produzida, né? E vão mandar para lá e vão torcer que a gente possa ter êxito, né? É legal, é a terra da gente, é bonito a gente cantar a terra da gente. Bom, para finalizar, qual é a tua mensagem que tu gostaria de transmitir? Ou seja, qual é teu sonho futuramente? Há pouco tu falou do Noel Guarani, que hoje, inclusive, é uma referência lá no saguão da prefeitura de Bossoroca. Tu pretendes futuramente também, quando tu partir para outro plano, isso vai demorar um pouco, né? Também ficar na história da Bossoroca pelo teu trabalho? Sim. Na verdade, eu não faço tanto pensando assim, mas a gente sabe que isso é uma consequência natural, né? O volume de obras que a gente tem, por onde a gente envereda, né? Aquilo que a gente resgata, né? E todas essas questões, né? Isso, com certeza, eu penso que um dia a gente vai ser lembrado nessas questões, porque eu, na verdade, tenho muito a agradecer a Deus e a esse Espírito bom que me ajuda, né? Que eu não tenho, assim, mas assim, eu gosto de estampar isso, esse tipo de coisa, sabe? Que às vezes até eu me surpreendo com alguma letra que eu faço, a rapidez, ou como vem para a gente, assim, sabe? Mas o que eu quero, na verdade, é seguir compondo, seguir resgatando, né? Enquanto eu puder, né? E ainda eu não, por causa do serviço, das minhas atividades, às vezes por falta de tempo. Não está aposentado ainda. Estou, mas na verdade tem que trabalhar, sabe? Tem que trabalhar. Então, a demanda é muito grande, né? Então, na verdade, eu espero ainda ter muitos anos de vida, com saúde, com lucidez, né? E bastante inspiração para ir resgatando essas questões. Tem uma música, não sei se você quer que eu comente ela, que é a terceira. Que é a última que nós vamos tocar agora, Magias do Mate, do Nilton Ferreira. Isso. O Nilton Ferreira, nós temos 2 CDs junto, né, com o Nilton. Nilton hoje é um dos melhores artistas do Rio Grande do Sul, a nível de
de talento, de qualidade, né? Foi campeão na Califórnia mais de uma vez, né? E há anos nós temos parceria. E essa música, ela enfatiza a questão do chimarrão. E até eu gostaria, não sei que tempo eu ainda tenho disponível, mas o tempo é a gente que faz. Mas assim, ó, eu gosto muito da ideia do chimarrão, né? Então aqui nesta sala nós estamos um artista também tomando chimarrão aqui também, né? E ligado ao chimarrão, né? Eu quero enveredar no outro assunto agora que nós ganhamos alcance internacional com uma obra nossa. Eu sempre fui apaixonado por uma pessoa, pela história e vida de uma pessoa que nasceu agora 28 de agosto, se não estou enganado, vai completar 250 anos que nasceu, lá na França, que foi Aimé Bonpland. Ele nasceu lá, se criou lá. Bonpland quer dizer boa planta. E foi secretário da rainha Joaquina, né, que era esposa do Napoleão Bonaparte, trabalhou no palácio lá, depois o Napoleão se separou dela, e ele começou a fazer viagens pelo mundo afora, ou seja, Estados Unidos, México, América Central, Amazonas, Venezuela, e veio vindo, né, Peru, Equador, e chegou no Paraguai. Quando ele chegou no Paraguai, ele se encantou com a questão da erva mate. Tá? Da erva mate. E ele foi, olha, eu vou fazer um documentário, qualquer dia, uma live, contando a vida dele, mas assim, ele teve quase 10 atividades, ele era polivalente, sabe? Foi botânico, catalogou mais de 5.000 espécies de plantas e animais, até então desconhecidas na Europa, sabe? E ele, por conta dessa vontade dele de transformar a erva mate, o chimarrão, numa bebida universal, porque ele dizia, bom, se a Índia domina a questão dos chás, por que o chimarrão não pode ser uma bebida universal? E por conta disso, o presidente do Paraguai, na época, né, mandaram destruir a plantação dele que tinha na Argentina, né, foi quase 400 soldados que destruíram, e ele teve preso 9 anos no Paraguai. Depois de muita insistência, mas soltaram ele. Aí ele veio e morou na Argentina. E aí morou, acho que uns 18 anos, em São Borja. E nessas incursões dele, nessas viagens por aí, esteve no interior de Garruchos, e veio vindo, e teve também em Lajeado Godói, em Bossoroca, sabe-se mais ou menos, eu creio que um meio ano. E no Wikipédia, se você olhar, você vai ver que ele era amigo das famílias Vargas e Antunes, tinha relações, inclusive, comerciais. E eu sempre senti essa vontade de escrever, contar sobre a vida dele. E o Carlinhos Cardinal fez umas publicações muito bonitas, oportunas e interessantes, e eu me motivei mais ainda. Aí fiz a letra, contratei o André Canterla, foi feita a melodia. Resumo. Agora veio lá da França uma produtora chamada Cécile Tailândia e fez um documentário no Uruguai, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, acho que talvez na Bolívia, me parece, vai fazer esse. E o dia 8 de maio eu fui convidado para dar uma entrevista lá em São Borja e acabei não podendo ir lá, sabe? Mas, em resumo, a nossa obra, nós mandamos autorização, já está lá na França, foi lá para a França, letra e música. O Instituto Cultural do Uruguai fez a tradução da letra para o espanhol, vão ocupar a letra também, me parece, para pôr no pé de uma estátua, se não estou enganado. Eu recebi congratulações e mensagens de bisnetas do Bonpland, que mora na Argentina, porque ele está sepultado em Santa Ana, na Argentina. E também vai ter um grupo de balé que vão fazer alguma coisa ligada também à música. Enfim, então, essa música teve uma repercussão internacional, né? E eu fiz também motivado pela história tão bonita de vida desse homem, que deixou um legado muito, muito bonito. E eu também sou apaixonado por chimarrão. E antes, no outro tempo, também fizemos, há uns anos atrás, essa chamada Magias do Mate, né? Minha e do Vasco Rodrigues, que o Nilton Ferreira interpreta. Que história, hein? Maravilhosa. Muito obrigado, então. Até uma próxima oportunidade, João Antunes. Muito obrigado. Um grande abraço a você. Muito obrigado pela oportunidade e a todos que nos assistem.
as últimas estrelas no céu estão fogoneando, eu já me encontro mateando meu chimarrão topetudo, mate bueno macanudo, sangue verde da querência, que traz em si a essência que alimenta minha ronda. O cerne do espinilho vai ardendo num tição e o borralho pelo chão já se aninha de vereda, alertando as labaredas na catedral do galpão que se enfeitam no clarão de um colorido de sedas. Quem dera que a humanidade, num mate puro de achegos, sorvesse os nacos de apegos contidos no chimarrão. Quem dera que a humanidade sorvesse os nacos de apegos e despertassem no homem o gosto da comunhão. Calma do mate, com a brisa no arvoredo, contemplando o bicharedo, eu fico a pensar nos dias de acalante e de alegria, que num porvir muito risonho eu possa viver meu sonho com rancho, catre e duria. Nesta magia do mate que sorvo desde criança, noutro sonho de esperança que o gosto nobre me traz, eu sinto que é capaz por todo canto e lugar o povo inteiro matear ao sabor de amor e paz. Quem dera que a humanidade, num mate puro de achegos, sorvesse os nacos de apegos contidos no chimarrão. Quem dera que a humanidade sorvesse os nacos de apegos e despertassem no homem o gosto da comunhão.